Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Aliás, boa noite, né? Passou das 6, eu preciso me acostumar. Boa noite. É difícil falar boa noite porque tá tudo claro pela janela. Boa noite para você também, Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Ô, Vera, vou começar a nossa conversa. Daqui a pouquinho o Bocardi se une a nós. Mas vamos começar falando do Congresso, né? Segue em câmera lenta, querendo ou não, nas questões importantes e cruciais para o governo. Mas o ministro Fernando Haddad já voltou a negociar a tão aguardada agenda econômica, né? O que a gente tem de novidade? Quais novidades você apurou a respeito desse assunto, Vera? Pois é, hoje teve uma novidade importante que eu apurei com autoridades de Brasília, Marcela, e com interlocutores do ministro, de que ele, na volta da viagem, já está nas mãos do presidente Lula a solução para aquela questão da desoneração das folhas de pagamento. Essa é uma das principais questões. A gente tem tratado disso aqui em conversa tanto com vocês no Ponto Final quanto com o Sardenberg no CBN Brasil. É crucial para as empresas saber o que vai acontecer, saber quanto elas vão pagar de imposto sobre a folha de pagamento, depois que o presidente Lula vetou a prorrogação dessa desoneração que vigora desde o governo Dilma Rousseff para aqueles setores, 17 setores que mais empregam entre os vários setores da economia. Tem aí vários setores que estão nesse guarda-chuva, entre eles as empresas de comunicação. O que o ministro fez? Entregou ao presidente uma proposta que seria conciliatória aí, para você dar algum horizonte para essas empresas, mas não prorrogar como o Congresso tinha feito. Então, o que está desenhado, né? Uma prorrogação que seja por um tempo mais enxuto, com valores não tão generosos, e talvez, e aí eu não consegui apurar esse dado, se vai valer para os 17 setores ou vai valer para menos setores da economia. Então, está na mão do Lula, ele vai dizer se o Haddad pode tocar, pode apresentar ao Congresso essa proposta, e aí, com o ok do presidente, o ministro vai sair a campo para levar para o Lira, para levar para o Pacheco, para levar para os líderes partidários e negociar essa saída em troca da não derrubada do veto do presidente. Aí poderia sair por uma medida provisória, mais provável medida provisória, para começar a vigorar imediatamente, e aí as empresas terem um horizonte para respirar no ano que vem e não ter esse impacto de muito imposto sobre a folha de pagamento logo no início do ano. Então esse é o novo cenário, essas são as novidades, o fato de que a proposta já está equacionada, está na mão do presidente para que ele dê o ok final antes do ministro começar a negociar com o parlamento. E aí o que os interlocutores do ministro dizem, olha, tem tempo hábil até o fim do ano para se editar uma medida e para se chegar a uma alternativa em relação a isso, para que o Congresso não precise derrubar o veto. Essa negociação tem que começar já, tem que começar essa semana, porque a análise dos vetos está aí para acontecer, as empresas pressionam muito o Congresso para derrubar o veto, sem algo para colocar no lugar. Elas precisam que o veto seja derrubado para que a desoneração vigore. O governo quer evitar a judicialização dessa questão a todo custo, não quer que isso vá parar na justiça, como outras tantas coisas, porque gera insegurança jurídica para ele quanto à arrecadação e para as empresas. Então a solução está a caminho, ela já está na mesa do presidente para ele mandar que o ministro siga com a negociação. Uma negociação complexa, envolve muitos agentes, além dos deputados e senadores, envolve as centrais sindicais, os sindicatos, as entidades empresariais, vários setores das empresas. Então não é algo simples, não tem muito tempo, mas deu uma andada, está na mão do Lula, isso é o que eu apurei, essa é a novidade que eu trago aqui para os nossos ouvintes. Tem também a questão aí do fundão eleitoral, um dos temas que mais interessa aos deputados. Primeiramente, boa noite, desculpa, estava aqui no telefone. Boa noite, boa tarde. Obrigado, Vera. Eles querem aumentar o valor do fundo sempre, né? Só que daí esbarra nessa questão da opinião pública, a dificuldade de onde tirar recursos, quais as saídas?
eles não sabem direito, Bocardi, deram uma encafifada aí nesse tema. Por quê? Eles foram com muita sede ao pote, né? Queriam aumentar um valor que foi mandado no orçamento pelo governo em 900 milhões para nada menos que 4 bilhões. Então, era uma multiplicação maluca aí. E tem que tirar recurso de muitos outros lugares, de rubricas do próprio governo, de vários ministérios, ou de emendas dos próprios parlamentares. E aí, nessa hora, eles falaram, não, das nossas emendas não. Ou seja, eles querem aumentar o fundão, eles têm interesse na eleição, porque muitos aliados de deputados e deputados também disputam prefeituras, então tem interesse em turbinar esse fundão eleitoral, mas não querem mexer no recurso das emendas. E aí o governo tenta conter o assédio, né, o ataque especulativo sobre os programas que são dos ministérios, o PAC, os outros programas que poderiam perder recursos para alimentar esse fundão eleitoral. Então existe um impasse instalado, e é um impasse que não diz respeito só ao governo ou ao parlamento. Tem também uma diferença aí de apetite entre deputados e senadores com essa questão. Por quê? Os senadores não são muito ligados na eleição municipal. Eles não acham que o futuro deles, como parlamentares, depende de colocar aliados em prefeituras e de fazer grandes bancadas nas câmaras de vereadores. É deputado que depende mais dessa dinâmica dos apoios nos municípios para alimentar o próprio mandato e para fazer uma rede que garanta a sua eleição dali a 3 anos. Então, o foco nas eleições municipais é muito maior na Câmara do que no Senado. A gente lembra que a última eleição municipal que teve, que aconteceu no auge da pandemia, que foi a eleição de 2020, teve um fundão eleitoral da ordem de 2 bilhões. Então, é o dobro do que o governo mandou. Para os senadores, você simplesmente equiparar o que foi em 2020 seria uma saída mais lógica, que não teria tanto desgaste com a opinião pública, um fator que você mencionou e que eles levam sim em consideração, e que não faria com que tivesse de tirar dinheiro das emendas. Então, aumentar para 2 bilhões é a solução que os senadores têm defendido, mas o impasse está instalado. O relator da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, meio lavou as mãos, está deixando para os partidos decidirem isso, e a tendência é que essa discussão ia bater o martelo sobre o valor, fique só para a votação do orçamento, que é a segunda das propostas aí de conteúdo orçamentário e que deverá ser votada depois da LDO. Então é um assunto que eles estão discutindo muito. Quando você vê aí conversa de deputado e senador, é praticamente só o que eles discutem, mas vai ficar para depois da volta do Lira, definição, e para depois que eles derem uma descongestionada na pauta das duas casas, que está bastante cheia. A gente tem falado disso aqui praticamente todo dia, de projetos de interesse do governo que precisam ser votados. Ô Vera, vamos mudar de assunto. Queria falar agora um pouco sobre os nossos vizinhos. Na verdade, a posse do novo presidente argentino, Javier Milei. O ex-presidente Jair Bolsonaro já avisou ao STF que vai para a Argentina para a posse do Milei, agora no domingo. Lula decidiu mesmo que não vai. O presidente teve o convite formal, mas decidiu que não vai. E queria saber, na sua análise, começa mal essa relação entre o Brasil e o futuro governo argentino? Porque, claro, Lula vai mandar um representante, mas a gente tem presente na posse um ex-presidente brasileiro que perdeu as últimas eleições. Como é que fica esse clima, essa relação entre Brasil e Argentina já com esse episódio da posse? Não fica muito bem, né, Marcela? O Lula decidiu que não vai mesmo, vai mandar o chanceler, Mauro Vieira. E nem é o vice que vai, né? Não é o vice, é o chanceler quem vai. Mauro Vieira vai ali representando o governo brasileiro. Isso não dá para... Você pode dar qualquer desculpa para essa decisão, mas fica evidente
que o que pauta essa decisão é o mal-estar em relação às declarações do Milei ao longo da campanha, muito agressivas em relação ao Lula, que levaram para o pessoal, ataques pessoais ao presidente brasileiro, e ataques também à relação dos dois países, à permanência da Argentina no Mercosul. Houve muitos pontos de atrito ao longo da campanha e que não estão superados. Tudo bem, o Milei mandou ao Brasil a futura ministra, ela tentou apaziguar um pouco a situação, mas isso não foi suficiente até aqui para que o presidente se sentisse seguro, confortável para estar lá. Então, ele não irá mesmo. E aí, com isso, ele abre um espaço para que o Bolsonaro acabe desfilando por Buenos Aires com honras de chefe de Estado, entre muitas aspas. Não da parte da chancelaria do Itamaraty, mas da maneira como ele vai ser recebido pela contraparte, pelo governo, futuro governo argentino. Ele vai com uma comitiva de mais de 40 pessoas, 46 pessoas. Vai levar governadores de estado junto com ele. Tem uma extensa agenda de entrevistas no país vizinho, que ele vai conceder. Vai se encontrar com o Milei antes mesmo da posse. Vai ter ali uma foto do Bolsonaro com o futuro presidente. Então, tudo isso acaba, na narrativa e na repercussão que vai ter nas redes sociais, mostrando o ex-presidente brasileiro com um destaque, uma preponderância que o governo em si não vai ter. O Mauro Vieira não vai catalisar tanto as atenções quanto o Bolsonaro vai conseguir. Então, isso também gera mais mal-estar. Dependendo do que o Bolsonaro disser nessas entrevistas, dependendo do que ele e o Milei disserem na conversa que eles vão ter, a gente sabe que aqui a gente está falando de dois políticos que têm uma característica de serem fios desencapados em termos de declaração, ou seja, eles não são ali pautáveis e nem são controláveis por assessores, etc. A coisa pode ganhar novos componentes de crise diplomática com o governo brasileiro. Se houver ali, ironias em relação ao Lula, ou novos ataques, ou novas insinuações, a coisa ganha novos componentes de dificuldade num momento bastante tenso, né? A gente lembra que essa semana está aí em discussão e está por um fio o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que nem chegou a ser selado. A gente está ali nessa discussão. O Lula voltou da Europa sem nenhuma definição a respeito disso e todo mundo dando declarações muito ali pouco otimistas a respeito da possibilidade de se selar esse acordo, e a Argentina agora virou um dos óbices para você enfrentar esse acordo. Então, um momento delicado na relação entre os dois países e que pode ganhar novas dificuldades daqui até a posse, a depender de como o clima esquentar com a presença do Bolsonaro em Buenos Aires. Iremos acompanhar essa história tão estranha. Enfim. Olha, o STF começou a julgar a flexibilização da lei das estatais para abrigar políticos e tal. Só que o governo gostaria que o Congresso analisasse a questão. Os políticos reclamam do ativismo do Supremo. Mas são eles que recorrem ao tribunal para tudo também, né? Uma contradição grande aí. Total, Bocardi, total. Essa discussão sobre a lei das estatais começou com uma reclamação, um recurso do PCdoB. O PCdoB foi ao Supremo contra a lei das estatais, que é uma lei do governo Michel Temer, ali aprovada no auge da Lava Jato, do impeachment da Dilma, veio como uma resposta da gestão do Temer, antes mesmo dele ser efetivado, ainda quando ele estava interinamente na presidência. E aí o que se proibiu foi a presença de pessoas com ligações com partidos no curso de 3 anos em cargos de direção de estatais. Então, se você teve qualquer cargo como dirigente partidário, etc., você tem que ficar 3 anos sem ocupar cargos em estatais. Também teve uma vedação na lei das estatais para que ministros de Estado ocupassem diretorias dessas empresas. E agora, com essa reclamação do PCdoB, portanto, é um partido político que está judicializando uma questão, não há que se falar em ativismo do Supremo nessa questão, pelo menos não na origem, isso foi questionado. E aí entra aquilo que sempre se critica do STF, né? Porque um ministro, de forma monocrática,
decidiu essa questão e suspendeu trechos da lei das estatais, considerando-os inconstitucionais. Foi o Lewandowski, que já se aposentou, que considerou inconstitucional essa vedação, porque disse que ela estabelece uma discriminação para uma certa categoria de pessoas, a saber, esses que tiveram ligações partidárias. Com a liminar que ele concedeu, portanto, flexibilizando a proibição para políticos em estatais, a Petrobras, por exemplo, já mudou o seu estatuto social, também franqueando mais o acesso a políticos na sua direção. Lembrando que a Petrobras foi o alvo ali principal da Lava Jato, foi onde a coisa aconteceu mais fortemente. E agora, isso foi a julgamento no plenário, e quando estava 1-1, ou seja, um voto para flexibilizar, que era o voto do próprio Lewandowski, e um contra, um a favor da manutenção da lei das estatais como ela é hoje, que foi o voto do ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques pediu vista da matéria para justamente dar um tempo para esfriar e para que se tente chegar a essa saída política. A Malu Gaspar publicou na coluna dela, na versão eletrônica da coluna, essa ideia que o governo tem de transferir para o Congresso essa discussão. E isso é condizente com o discurso do próprio Congresso. O Congresso está dizendo que, olha, um ministro em decisão monocrática não pode mudar uma lei. É isso que o Rodrigo Pacheco mais tem falado. Ele faz um jogral para falar disso toda vez. E a PEC que eles aprovaram vai justamente nessa direção. Só que, nesse caso, a decisão monocrática interessa aos políticos, porque permite a eles ocuparem vagas nas estatais. Então, eles estavam achando ótimo o Supremo tratar dessa questão. Mas agora a ideia é que passe para o próprio Congresso, para que o Congresso reveja a lei das estatais e decida se é o caso de flexibilizar essa proibição ou não. Então, esse jogo de empurra e essa briga entre os poderes que a gente vem documentando aqui, vem analisando e vem mostrando as várias nuances que existem nelas, os interesses por trás de cada uma dessas quedas de braço, ganhou mais esse componente com a discussão sobre as proibições na lei das estatais ou não. Roberta, a gente estava falando agora de STF, de Lewandowski, vamos para um outro assunto. Por falar nisso, acho que a gente tem que o Ricardo Lewandowski teria dito não para o Ministério da Justiça. A gente já falou aqui neste mesmo Viva Voz a respeito dessa possibilidade, que ele era um dos mais cotados para assumir essa posição. Voltamos a estaca zero agora? O que a gente pode esperar da reforma ministerial também, contando com isso, né, com essa mudança no Ministério da Justiça? O Lula está segurando a sucessão no Ministério da Justiça porque ele quer esperar a sabatina do Flávio Dino na semana que vem. E aí, quando o ministro sair, ele vai fazer a nomeação. Ele não quer criar nenhuma espuma que deixe mais gente descontente e isso possa atrapalhar de alguma maneira a sabatina e a aprovação do Dino, na qual ele está muito empenhado. Eu falei mais cedo com a Cássia e o Leandro sobre o fato de que ele vai entrar no corpo a corpo para tentar facilitar a situação do Flávio Dino no Senado. Então, por hora, esse assunto está sendo tratado ainda nos bastidores. Lá atrás, quando surgiu a história de Lewandowski, eu me lembro de uma edição do Viva Voz em que eu disse que o Lula ainda não tinha falado com o ex-ministro do Supremo, que interlocutores dele achavam muito difícil ele topar uma empreitada dessa, que seria uma empreitada parecida com a que o Nelson Jobim fez quando deixou o Supremo e voltou a ser ministro de Estado. Pois bem, o que o Lauro apurou agora, Lauro Jardim, e que eu confirmei com fontes próximas ao ministro, é isso, que ele não tem interesse nisso, mas que o Lula nem chegou a fazer um convite direto, que ficou ali no plano de sondagem de pessoas próximas. Então, essa ideia, que seria uma ideia para ter um nomão ali, um nome de respeitabilidade no Ministério da Justiça, parece que não vai avançar muito. E aí a gente volta para aqueles nomes que eu já venho falando aqui, que outros colunistas têm tratado, as saídas domésticas, né? Ou a transferência do Jorge Messias para lá,
ou a transferência do chefe da Controladoria Geral da União, o Vinícius. Então, são os nomes mais cotados. Aquela história de Simone Tebet também não avançou muito. E quanto a uma reforma ministerial mais ampla, tem muita gente falando que o Lula deve aproveitar janeiro para ver quem está funcionando, quem não está, quem precisa sair, que partidos estão subrepresentados, quais partidos estão sobre-representados, muito representados para o pouco que entregam. Então, seria ali um primeiro balanço de governo com esses ajustes a serem feitos. Tem ministros que estão muito desgastados. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, vem de uma série de denúncias nas quais o governo passou meio batido. O governo ignorou uma série de denúncias em relação a esse ministro, que é do União Brasil, um dos partidos que tem esse problema de ter muito ministro e entregar pouco voto. Então, tem algumas áreas que podem sim passar por uma revisão e sofrer uma reforma nesse início de 2024, Marcelo. E a música qual é? A gente vai numa música bem relax hoje. Ontem teve a entrega de um prêmio pelo conjunto da obra da Associação dos Compositores Brasileiros. E quem ganhou foi o Caetano Veloso. Ano passado quem ganhou foi o Gil. Os dois são compadres, amigos da vida toda. São quase nosso Lennon e McCartney. E o Gil entregou para o Caetano e os dois fizeram uma apresentação conjunta dessa música que eu recomendo que todo mundo vá olhar a dancinha deles e eles cantando juntos, que foi muito bonitinho. Tá no Instagram dos dois, por exemplo, ou no Twitter também, ex-Twitter. Então a gente vai de Odara para ficar tudo jóia rara aqui no Ponto Final.